Bom, pessoal, nós, na última aula, chamamos muita atenção nós escrevemos, né, as respostas ao exercício, ou seja, cardiovasculares, né, ou seja, vasodilatação periférica e aumento do débito cardíaco, como isso tudo funciona. A gente viu também aqui essa questão da vasodilatação, da produção de óxido nítrico, o relaxamento da musculatura lisa, o efeito localizado, não é isso? E como isso faz com que haja um aumento do diâmetro. Tá? Deixa para mim aí, obrigado. Obrigado. É que eu estou na universidade aqui. Fala. Rapidamente falando, eu mandei um vídeo no grupo sobre a corrida, onde tem a parte do segundo lugar chamando o quarto lugar para passar o terceiro. Eu mandei exatamente o momento que acontece a ultrapassagem. Você mandou? Mandei, está no grupo vídeo. Fantástico, fantástico, fantástico. Porque aquilo ali é uma coisa... Você vê claramente que ele já tinha desistido de ser terceiro. Não dá para ver? Dá para ver claramente, aparece o segundo olhando para trás e chamando com o braço. Vem, vem. Vem, vem. E se ele não chamasse, ele não teria ido. E estava muito perto do final. Estava muito perto do final. Era tipo 100 metros do final, era muito pouco. Isso. E o que acontece? Isso mostra claramente o seguinte: a intensidade que você seleciona para se exercitar, ela depende de muitos fatores. Ela depende de tudo que o seu corpo está te sinalizando, o que o corpo dele estava sinalizando ali. Uma fadiga extrema, acidose com glicogênio baixo, com desidratação, com temperatura elevada, com fadiga neuromuscular, com perda de controle motor e tudo mais. Mas, na hora que vem o estímulo externo, ele conseguiu ir além um pouco do que ele estava. Aquilo ali era o seguinte: aqui é a minha zona onde não está perigoso. Ele recebeu o estímulo, realmente ganhou, mas passou muito mal depois. Achei essa cena uma cena muito interessante. Tá? Então, voltando aqui, pessoal, a questão do óxido nítrico causando a vasodilatação. Nós mostramos essa ilustração, que é uma ilustração importante. Vou até aumentar ela aqui, ó, que dá para vocês verem melhor, né? As arteríolas. E eu mostrei para vocês a questão do diâmetro, não é? Ou seja, se eu tenho um vaso, aqui no caso de um vaso rígido, né? É um tubo com um raio R, ele exerce uma resistência R contra a passagem do fluxo de um líquido, de um fluido por esse tubo, tá? Imagina uma tubulação, por exemplo. Se eu diminuo o raio, e agora o raio é meio R, a resistência contra a passagem do fluido, ela não vai para 2, ela vai para 16. Ela vai lá em cima. E isso mostra como cada pequena variação aqui de calibre do vaso interfere na resistência que toda a sua árvore vascular, né, toda a sua rede vascular vai exercer contra a passagem desse fluido que se chama sangue, tá? Então, fica explicado o fenômeno da vasodilatação periférica local. Ela é um fenômeno local porque o óxido nítrico relaxa a musculatura, fazendo com que o calibre do vaso aumente, lá onde ele está sendo liberado. E o que é que estimula? Essa é uma questão fisiológica fundamental. O que é que estimula a produção do óxido nítrico? É o aumento local, ou seja, porque a musculatura está trabalhando, principalmente de CO2, dióxido de carbono, que é o produto de qualquer metabolismo, seja de gordura, seja de carboidrato, seja aeróbico, seja anaeróbico. Está aumentando aqui, aumenta a produção de óxido nítrico. O CO2 estimula a produção de óxido nítrico. Tá?
além do CO2, depois, com o tempo, H+, íons de hidrogênio, que também vão aumentar, na verdade, até bem rápido aqui, e a temperatura faz com que haja vasodilatação. Tá? Portanto, esse é um aspecto importante. Eu tinha... você entender o porquê do local. Se você, por exemplo, agora, deitar aí no chão e fizer 10 flexões de braço, você vai ficar todo inchado na sua cintura escapular, deltoide, bíceps, tríceps, né? Vai ficar com o braço inchadinho e vai sair desfilando aí de camisetinha. Não é isso? Mas a sua perna não, porque a sua perna trabalhou pouco. Se você sentar agora uma bicicleta ergométrica e pedalar forte 2 minutos, só 2 minutos, e dessa bicicleta você vai sentir sua perna inchada. E se você pegar uma fita métrica, a circunferência aumenta. Tá? Por causa de vasodilatação local. Então, não é no corpo inteiro. Quando nós ficamos bem condicionados fisicamente, essa vasodilatação ela é mais localizada ainda e mais rápida, tá? De forma que o corpo permite que o sangue perfunda aquela região de tecido muscular mais rapidamente, levando oxigênio e, eventualmente, nutrientes, ok? Isso é um detalhe importante. Uma das adaptações importantes do exercício físico para a saúde é a capacidade de vasodilatar mais rapidamente. Você tem um estado mais vasodilatado constante. Ok? E por que isso é importante? Porque isso diminui a resistência contra a passagem do sangue. Ou seja, diminui a pressão arterial diastólica. O trabalho cardíaco diminui. E mais, muita atenção para isso. A integridade celular na parte interna aqui, ó, ela fica mais mantida. Tá? Porque se você tem forças exercendo, principalmente o que se chama de forças de cisalhamento. Cisalhamento. O fluxo sanguíneo é um fluxo laminar. Tá? Quando ele pega numa curva, numa parede de um vaso sanguíneo, ele exerce um efeito que é chamado de efeito de cisalhamento. Tá? Se essa pressão é muito elevada, ele pode causar dano à estrutura celular, ou seja, a parede interna do vaso, naquele ponto onde está sendo exercida a força de cisalhamento. Então, a força na qual, a pressão na qual o sangue sai do coração e a resistência total dos vasos vai interferir muito no desgaste daquilo que se chama de endotélio vascular. Okay? E uma das grandes causas de infarto, de derrame, é uma doença endotelial, com inflamação, etc. Ok? Agora, pessoal, vasodilatação, vasoconstrição. Os vasos sanguíneos têm 2 outras propriedades, tá? Eu não sei se eu já falei sobre isso, aí me dá um feedback, Vinícius e Bernardo, se eu já falei sobre isso, da complacência dos vasos, da importância da complacência dos vasos. Que um vaso sanguíneo, ele tem uma certa complacência, tá? Ele tem uma capacidade, por ser uma estrutura elástica, ele tem uma capacidade de se moldar e ceder a passagem do fluxo, a passagem do fluido ali dentro, no caso, a passagem do sangue. Então, os nossos vasos, quando nós somos jovens, são mais complacentes do que quando nós somos mais velhos. Tá? Há uma diminuição da complacência dos vasos no processo de envelhecimento. Mas o exercício físico retarda essa diminuição da complacência, certo? Então, eu tenho complacência que cai com a idade e o exercício físico mantém a complacência dos vasos. Então, não
não confundir vasodilatação e capacidade vasodilatatória com a complacência dos vasos, que é o efeito elástico. Tá ok? E mais, agora, não confundir a oclusão dos vasos por causa da contração do músculo com vasoconstrição. Toda vez que eu tenho contração de uma determinada região da musculatura, essa musculatura comprime os vasos. Tá? Ocorre, portanto, uma oclusão. O vaso é exprimido, certo? E essa oclusão ela pode ser parcial, em diferentes graus, e pode ser total. Quanto maior a força de contração da musculatura, maior o grau de oclusão. Se eu faço uma contração máxima isométrica, na região que eu contraí, eu tenho uma oclusão quase que total. Lembrando que uma oclusão muito significativa já ocorre com cargas bastante baixas. Só que no exercício dinâmico, por exemplo, numa série de musculação, tá? Eu tenho contração com oclusão e um relaxamento que permite a passagem do sangue. Então, contração, relaxamento, contração, relaxamento. No entanto, na fase de oclusão, eu tenho uma diminuição sensível da capacidade de sangue passar por aquela região. Ok? Então, oclusão não é vasoconstrição. Então, tem oclusão, vasoconstrição ou vasodilatação e complacência. Perfeito? Lembrando que o exercício de força, exercício resistido, também faz com que haja aumento da produção de óxido nítrico, relaxamento da musculatura lisa dos vasos, aumento da luz dos vasos e maior fluxo sanguíneo naquela região. Tá? Não é só o exercício dinâmico, cíclico, predominantemente aeróbico, não. O exercício de força também faz. Ok? Então, há aumento da perfusão naquela região da musculatura quando você está fazendo o trabalho de força também. Só que ocorre uma oclusão no momento da fase onde há uma contração mais vigorosa da musculatura. Eu queria saber se esses conceitos já estão bem internalizados para vocês. Tem dúvida com relação a isso, pessoal? Não? Ok. Então, damos prosseguimento. Luciano. Oi, pode falar. Essa oclusão... Pode falar. Essa oclusão, o atleta faz exercícios somente que causa muita oclusão, causa alguma transformação no coração dele? Causa. Pode causar. Excelente pergunta. Olha só. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Claro que isso ao longo de muitos anos de treinamento e com treinamento muito focado na força muscular, desenvolvimento da força com cargas altas de treinamento. Tá? Você passa a ter uma sobrecarga sobre o músculo cardíaco, chamada de uma sobrecarga pressórica, que é o quê? Quando dá execução de séries de força, o coração ele tem que vencer uma resistência periférica aumentada por causa da oclusão. Portanto, a pressão arterial tem que aumentar. A sistólica aumenta muito para você conseguir vencer aquela resistência e a diastólica aumenta muito, porque a resistência periférica é muito elevada. Então, se eu perguntar para vocês qual é a resposta pressórica em normotensos, ou seja, pessoas não portadoras de hipertensão arterial, durante o exercício resistido, ou contra a resistência, ou de força,
por definição, aí é quando você tem que vencer uma carga superior a 65% da carga máxima para aquele movimento, a resposta é uma elevação grande da pressão arterial sistólica e também grande da pressão arterial diastólica. Todas as vezes, Bernardo, que eu tenho uma sobrecarga pressórica, o que ocorre? O músculo faz força, o músculo cardíaco. Então, ele responde como? Ele responde como? Ele responde tendo que aumentar muito a força de contração. Então, com o passar do tempo, há uma hipertrofia cardíaca, mas uma hipertrofia no sentido de um engrossamento grande das paredes, principalmente do ventrículo esquerdo, que é a cavidade da qual o sangue sai para a circulação sistêmica. Então, você tem uma pressão de contração muito elevada ali, com hipertrofia de parede muito grande, mas é uma hipertrofia chamada de concêntrica. A parede cresce para dentro da luz da cavidade. Tá? Diminuindo, eventualmente, a luz, diminuindo o volume da cavidade, que no caso aqui seria o ventrículo esquerdo. Tá? Todo o coração, mas muito mais o ventrículo esquerdo. Portanto, olha que interessante. É uma hipertrofia ruim para a saúde, porque você diminui a eficiência cardiovascular. E é uma das razões pelas quais se recomenda que todo mundo que faça exercício de força como foco principal da atividade tenha estímulos aeróbicos importantes, significativos também, para que se evite esse tipo de hipertrofia gerada. De hipertrofia, tá? E quando a pessoa faz isso muito, normalmente você, olha que só que detalhe interessante, você tem só um minutinho, eu anotar um negócio aqui para não esquecer de comentar depois com vocês. Você tem um aumento da massa muscular cardíaca que não tem uma demanda grande de aumento de circulação para ela própria. Então, o que pode acontecer? Pode ser que você tenha mais músculo cardíaco, volume de músculo cardíaco maior, com uma diminuição da densidade capilar, da vascularização do músculo cardíaco. Isso aí é trágico, porque tudo que a gente quer que o exercício cause é um aumento da vascularização do músculo cardíaco. Tá? Que é o que nos previne de ter infartos, nos previne de ter angina, nos previne de ter doença cardíaca coronariana e etc. Então, é algo ruim. Se você considerar que é comum o abuso de esteroides anabolizantes em atletas que visam muito hipertrofia, e que o abuso de esteroides anabolizantes causa alteração da função hepática e, portanto, da concentração de colesterol, o colesterol ruim aumenta muito, o LDL e o VLDL, e o colesterol bom, HDL, cai. Tá? Então, você tem pessoas com dislipidemia, ou seja, hipercolesterolemia, com diminuição da irrigação do músculo cardíaco. É tudo o que você não quer. E é por isso que vive havendo incidentes cardiovasculares graves, fatais, com pessoas muito bombadas. Elas morrem de infarto. Se não morre, teve sorte. Ok? Olha que detalhe interessante. Portanto, e as pessoas ficam com medo de fazer exercício aeróbico, com medo de sugar a musculatura, de não desenvolver. Bobagem. É importante fazer. Você não precisa de um volume grande de exercício, nem de uma frequência grande. Você precisa de uma duração mínima e uma intensidade alta, tá? Para manter bem a função cardiovascular. No exercício dinâmico, cíclico, correr, pedalar, remar, nadar, aí, Bernardo, você tem uma sobrecarga chamada de sobrecarga volumétrica. O coração é levado a ter que mandar muito volume de sangue para a periferia.
Então, você diferencia a sobrecarga cardíaca volumétrica da sobrecarga cardíaca pressórica, nos dois tipos de exercício, no exercício de força e no exercício aeróbico. Perfeito? No exercício aeróbico, como é a resposta da pressão arterial? Um aumento linear da pressão arterial sistólica, que é a pressão na qual o sangue sai do coração, é ejetado do coração, tá? Então, depende muito da força de contração, da contratividade, e é normal, portanto, que haja esse aumento progressivo, linear, acompanhando um aumento da intensidade do exercício, que ele está mostrando o resultado típico de um teste ergométrico, e a pressão diastólica, que tenderia a aumentar proporcionalmente, que afinal de contas é ação e reação, não é? Por causa da vasodilatação periférica, que diminui a resistência vascular, a pressão arterial diastólica, então, se mantém estável. Ela nem aumenta, nem diminui. Em alguns indivíduos muito saudáveis, ela tem uma tendência a ter uma leve diminuição. Em indivíduos muito treinados, ela pode ter uma queda grande no finalzinho. Mas a resposta correta para uma pergunta dessa seria: não se altera. E quando, num teste ergométrico, e vocês como professores de educação física e fisioterapeutas podem aplicar o teste ergométrico, assim como o médico, né, no contexto clínico, você tem como critério de interrupção do teste um comportamento de aumento da diastólica que seja superior a 10% do valor inicial. Tá? Esse aumento, ele não pode ocorrer, e se acontecer, por exemplo, esse senhor começou com 80 milímetros de mercúrio, começou aqui com 120 por 80, 12 por 8, né, no jargão coloquial aí. Se ela for para 90 e chegar em 90, para o teste. Para o teste, por quê? Porque alguma coisa está acontecendo que, perifericamente, ele não está permitindo uma passagem aumentada do sangue. Isso não pode acontecer. Perfeito? Isso aí é algo extremamente deletério, extremamente ruim e indicador de hipertensão arterial, mesmo que a pressão arterial em repouso esteja normal. Isso aí merece uma avaliação clínica posterior. Um hipertenso tende, então, a ter um aumento de diastólica e um aumento maior da sistólica. Tá? E aí vem aquela questão, mas eu vou fazer o seguinte, pode parar a gravação, Vinícius? Vamos lá. Já estava com a mão no botão aí, hein, Vinícius? Nossa Senhora! Ficou em progress. Tem de reação assim. Quase uma saída queimada, né, cara? O Caleb Dressel. Exatamente. Olha só, pessoal, uma das questões que eu queria comentar com vocês dentro dessa questão da pressão arterial. A pressão arterial hoje ela é tomada como uma assassina silenciosa, porque ela existe muito tempo numa pessoa sem dar nenhum sintoma. E quando a pessoa percebe um sintoma da hipertensão arterial, se ela não fizer exames físicos ou de saúde regulares, a pessoa já tem sérias consequências disso. Tá? Então, é uma doença muito perigosa e muito ocorrente, uma ocorrência enorme na sociedade moderna, principalmente na sociedade, nos países ocidentais, né? Tem a ver com obesidade, com estilo sedentário de vida, com má alimentação e tudo mais. Só que, então, como que o exercício pode prevenir? A atividade física, ela promove, no curto prazo, ou seja, em termos agudos, uma vasodilatação periférica, qualquer tipo de exercício, tá? Com efeito somatório, efeito prolongado, além de você ter, por exemplo, suponha que você todo dia se mantenha ativo ou faça um momento de exercício físico, você tem muitas horas com vasodilatação periférica
ocorrendo, com resistência periférica diminuindo. Existe uma verdadeira hipotensão arterial como consequência do exercício, pós-exercício, tá? Se você faz isso todo dia você tem isso durante muitas horas. Pensa bem no efeito disso para a sua vida. Agora, além disso, há uma tendência a maior vasodilatação de uma forma geral, como efeito crônico, tá? Maior produção de óxido nítrico no corpo inteiro, tá? Principalmente na musculatura que você costuma exercitar. Ótimo. O exercício físico, além disso, preserva a complacência dos vasos, tá? Preserva a elasticidade dos vasos ao longo dos anos. Um vaso menos complacente significa que ele exerce uma resistência maior contra a passagem do fluido, que é o sangue. Tá? É uma das causas de aumento de pressão arterial com o passar dos anos de vida, justamente a diminuição da complacência. Isso juntamente com a formação de placas arterioscleróticas, ou seja, com calcificação de artéria, com formação de placa de gordura, e a prática de exercício regular diminui a formação disso nos vasos. Tá? Então, por essas 3 vias, o exercício físico regular atua na prevenção da hipertensão arterial. No entanto, existe um grande dilema, que é: hipertensos podem fazer exercício, sim ou não? Quais exercícios eles podem fazer? Em que grau de hipertensão arterial, etc. E tal. Então, assim, há um debate acalorado sobre isso. Eu recomendo que vocês olhem... Desculpa, gente. As diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva acerca da prescrição de exercícios para hipertensos. Existe um livro para isso, ou no site do Colégio Americano de Medicina Esportiva, www.acsm.org. Tá? Vai lá e você vai achar todas essas diretrizes. Mas por que eu estou falando isso? Isso é um tema muito atual, e que a comunidade médica não tem uma clareza. Não estou falando agora dos cardiologistas, tá? Eu estou falando de clínicos em geral, de outras especialidades, que não se ocupam diretamente com isso. Na hora da recomendação de exercício físico, há uma percepção seguinte: deve-se fazer, já está bom demais. Mas como orientar, que tipo de exercício? Bate-se muito a cabeça, e dá muita desinformação, né? A evidência científica não chega a esse tipo de profissional, e mesmo entre os profissionais de educação física ou os fisioterapeutas. Tá? Talvez os fisioterapeutas sejam os que estejam mais, pelo meu convívio, tá? Isso é uma percepção individual, mais aí up-to-date com relação atualizados com relação a esse tipo de informação. Trabalho diretamente com isso, trabalho diretamente na reabilitação cardiovascular com hipertenso, mas é no contexto clínico. E fora do contexto clínico? E eu pergunto isso porque um amigo, hoje de manhã, na hora que eu estava vindo para a aula, me mandou uma mensagem da Alemanha, dizendo o seguinte: Luciano, eu tenho tido picos hipertensivos, estou tendo acompanhamento médico, mas eu quero saber o seguinte: eu posso caminhar? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ou seja, ele está na Alemanha tendo acompanhamento médico e está em dúvida. Ele não percebe, ele não sente uma segurança, uma clareza nas recomendações que são passadas para ele. Qual que é, então, a conclusão? Qual que é a recomendação? Ele falou assim: eu posso caminhar? A resposta é pode e deve, a menos que você esteja durante um pico hipertensivo e a menos que você esteja com uma hipertensão grave. Mas com uma hipertensão grave, pode ser que você esteja no hospital. Tá? Fora isso, pode e deve se caminhar. O problema da hipertensão é vencer grandes resistências, ou seja, exercício de força, onde há uma oclusão dos vasos e uma tendência à realização de manobra de valsalva.
Portanto, no caso do hipertenso, o trabalho de força vai ser adaptado caso a caso. Ou você faz um trabalho com menos volume de músculo envolvido, ou seja, bem localizado, tá? Onde o aumento da resistência periférica não vai ser tão grande, porque a massa muscular envolvida não é tão grande, certo? Com uma carga, ou com uma carga muito alta, um número muito pequeno de repetições, se a pessoa já estiver adaptada, não é? Para manutenção da força mesmo, para ganho de força mesmo, ou com um componente coordenativo grande, que vai exigir muita regulação neural, neuromuscular, que aumenta muito a força, ou com uma carga baixa, um grande número de repetições. Muitas vezes se opta por uma demanda neural grande e uma carga alta com uma duração da série, número de repetições baixo. Tá ok? Desde que a pessoa consiga fazer isso. Agora, o exercício aeróbico, de uma forma geral, ele é muito necessário até na caminhada, corrida de baixa intensidade e mais longa duração. Se a pessoa já estiver mais adaptada, já vai pode ir para um spinning, pode ir para uma corrida mais intensa, frequente, o exercício aeróbico frequente, tá? Pode-se fazer, sim, com acompanhamento médico e só não pode sair para fazer o exercício se a pressão estiver alterada demais. Normalmente, a pressão pode estar controlada medicamentosamente. Então, está funcionando ok? Funcionando ok. Mete bronca. Tá? Qualquer sinal de passar mal, avisa o médico, regula, ajusta a atividade física que está sendo feita. Perfeito? Então, é só para mostrar para vocês que existe uma grande nuvem cinzenta com relação à recomendação de exercício físico para hipertensos. Não dos cardiologistas diretamente, ou dos fisioterapeutas, ou dos professores de educação física que trabalham diretamente com isso. Na comunidade das ciências da saúde, de uma forma geral, as informações não chegam e bate-se cabeça. Então, leiam sobre o assunto, tá? Leiam muito sobre o assunto. Vai cair no nosso exercício final, feito no exercício físico regular, sobre o controle da pressão arterial, tanto em normotensos quanto em hipertensos. Luciano. Oi. E normalmente os hipertensos vêm junto com diabetes, que seria muito comum, junto com diabéticos e juntos com doença cardíaca coronariana, né? Hipertensão com diabetes, com sobrepeso ou obesidade, né? Então, assim, normalmente você não ganha um prato do cardápio, você ganha um cardápio inteiro, um angu de caroço enorme, né? Tem pessoas com limitação, por exemplo, ortopédica, problema de joelho, diabético e hipertenso. E aí? E nunca fez atividade física. Está lotado de gente assim. Mas a pessoa te procura, seja num contexto mais clínico, um fisioterapeuta, no contexto menos clínico, um professor de educação física, né? As duas profissões estão habilitadas a trabalhar, há uma pequena separação aí, mas ela é bobagem, na minha opinião. O que importa é que grau de competência, de formação que você tem, não é a sua graduação em educação física, nem a sua graduação em fisioterapia que vai te dizer isso, é que tipo de especialização, de estágio, de curso de pós-graduação que você fez. Tá? E aí você vai, num contexto mais esportivo, mais atlético, é mais professor de educação física, num contexto mais clínico ou até hospitalar, mais o fisioterapeuta. Mas, agora, é importante que você tenha uma formação teórica grande, a fundamentação teórica é grande, porque você vai ver o seguinte, você tem as diretrizes, mas cada caso é um caso, até porque existem as famosas comorbidades, não é? Não é só uma doença, são várias doenças que acompanham. Porque qual é o fator de origem comum? É o sedentarismo, má alimentação, maus hábitos de vida. Simples assim. Concorda, pessoal? Tá? E tirar o sedentarismo é que ajuda em todas essas... Todas. Tirar o sedentarismo. Tá? Nós somos sedentários demais, pessoal. Nós somos extremamente sedentários. Tá certo? É grave, é muito grave.
tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Perfeito? Atenção. Outro aspecto, eu queria agora, porque é uma opinião muito pessoal, queria que o Vinícius interrompesse a gravação. Vinícius.